Fala meu amigo, fala minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre um dos principais problemas da execução penal. É preciso nós termos em mente que toda a nossa concepção de Estado, como ente, está baseada na teoria do contrato social. O que o Estado traz para a sociedade? O Estado traz ordem. Um dos intuitos da formação do Estado é proporcionar para os seus cidadãos a paz social. E essa paz social se dá através do que nós chamamos de contrato social. Ou seja, pelo menos implicitamente, todos aqueles que fazem parte de dada sociedade estão sujeitos à regra desse contrato social. E no que se fala, no que se diz respeito à lei das execuções penais, à execução penal como um todo no Brasil, nós temos algumas regras que regem a forma como o Estado deve tratar o privado de liberdade, a forma como deve se dar o cumprimento da pena, a forma como o privado de liberdade no Brasil vai conseguir a sua progressão de regime para um regime mais benéfico. Já falei na aula anterior que, na verdade, a pena no Brasil tem um caráter muito mais reeducativo, muito mais de inserir o cidadão infrator, reinserir na sociedade, reensinar aquele que, de alguma forma, contrariou o tipo penal, para que ele possa voltar melhor para a sociedade. Tem muito mais um caráter de reinserir o cidadão infrator na sociedade do que um caráter punitivo. Tanto é, pessoal, que o direito penal só se aplica, só se deve aplicar quando não existe mais nenhuma outra alternativa. Quando todos os ramos do direito falharam, é que se deve aplicar o direito penal. Pelo menos, na teoria, deveria ser assim. E quando o Estado, de alguma forma, o próprio Estado infringe as regras criadas por ele na execução penal, de alguma forma o Estado quebrou também com aquele que é privado de liberdade o contrato social existente. Por exemplo, quando o Estado deixa de cumprir um direito pertencente ao privado de liberdade, que está na lei das execuções penais, que é a norma competente, responsável para reger a vida do privado de liberdade enquanto o preso estiver. Quando o Estado deixa de cumprir as suas próprias regras, ele está quebrando o contrato social. Ele está traindo a confiança que os seus cidadãos, independente de estar preso ou não, tiveram e depositaram na mão do Estado como seu cidadão, naquele momento em que o Estado deixa de cumprir a norma, inclusive para os que estão privados de liberdade, ele quebrou aquele contrato social que existe, mesmo que implícito, mas ele existe. Gente, quando é que o Estado quebra o contrato social? E na aula em comento nós falaremos sobre a questão da progressão de regime para os que estão privados de liberdade. Sim, a questão da progressão é um grande problema. Mas não é só um problema para o privado de liberdade que tem o seu direito descumprido. E aqui, pessoal, todos sabem que eu sou advindo do sistema prisional, sou cria do sistema prisional, hoje, como advogado, como professor de direito penal, de execução penal, mas eu preciso falar a verdade, eu preciso falar sobre a ciência que é a lei das execuções penais e me privar um pouquinho de emitir o juízo de valor pessoal no que diz respeito a esse descumprimento do contrato social que o Estado tem com aqueles que estão privados de liberdade ao descumprir ou não cumprir como deveria as regras presentes na lei das execuções penais, que deveria ser a norma, pelo menos deveria ser a norma principal que rege a pena, o cumprimento da pena no nosso ordenamento jurídico pátrio. E quando é que o Estado prejudica o privado de liberdade no que diz respeito à progressão de regime, que esse é um dos principais problemas.
não só do privado de liberdade, mas é também daquele operador do cárcere, do trabalhador do cárcere, que tem muitas vezes os seus presídios superlotados, porque de alguma forma o Estado brasileiro não cumpriu com os prazos, não deu o direito devido aos que estão privados de liberdade de progredir para um regime mais benéfico. Ou seja, não é surpresa e não é novidade para todos nós que os nossos presídios vivem superlotados. Nós temos casos em algumas unidades da federação em que presídios, por exemplo, têm capacidade para 500 presos, para 500 privados de liberdade, e abrigam 1.500, abrigam 2.000. Então, nesse momento em que o Estado não cumpre a lei das execuções penais, dando o direito devido que o privado de liberdade tem para progredir no tempo correto, os nossos presídios, os nossos operadores do cárcere sofrem com a superlotação. Então, assim, é preciso que nós enxerguemos o problema como um todo. É preciso que nós usemos de bom senso, de equilíbrio, para enxergar que aquele que está preso, aquele que está encarcerado, ele já está pagando, ele já está cumprindo a sua sentença condenatória. Então é importante que todos saibamos, sem exceção, tanto os operadores do direito, como advogados, o Ministério Público, os magistrados, assim como aqueles que trabalham, os profissionais do cárcere, têm que saber que esse problema é um problema real e é um problema de todos, não só do Judiciário, não só do conjunto de advogados, não só da OAB, não só do Ministério Público, mas é um problema de todos, inclusive daqueles operadores, daqueles trabalhadores que estão no sistema penitenciário. Gente, o que acontece? Boa parte dos privados de liberdade no Brasil não tem dinheiro suficiente para pagar um advogado particular. O que acontece? Todas essas pessoas procuram a defensoria, que por sua vez está abarrotada de serviço. Existem estados nossos da federação que praticamente não existe defensoria. Aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, nós temos algumas cidades que não têm defensor público disponível. Aí a pergunta que fica no ar, e eu quero que você reflita comigo. Se o privado de liberdade não tem condições de pagar um advogado particular, um procurador particular, se não existe defensoria, como fica a execução da pena dessa pessoa? Que muitas vezes não tem condições nem para se manter. Ah, Marcelo, e aqueles que têm advogados particulares, estão garantidos, têm seu direito garantido? Nem sempre. E por N motivos. Um deles é a falta de diligência do profissional que está acompanhando o processo. É a falta de comprometimento. Infelizmente, isso acontece. Outras vezes, vou citar um exemplo aqui bem peculiar para vocês. Digamos que o privado de liberdade cumpriu lá, é um crime simples, ele cumpriu 1/6 da pena, 2/5 ou 3/5, e já tem direito a progredir para um regime mais benéfico. O que acontece? O seu advogado particular solicita, o defensor solicita, abre-se espaço para o Ministério Público opinar, e quando o Ministério Público vai opinar sobre o caso concreto, ele solicita um tal bendito de exame criminológico. E aí, Marcelo, onde é que está o exame criminológico na LEP? Não existe, não tem previsão na LEP. E para que serve? Na prática, pessoal, na prática, ajuda a atrasar a execução penal e dificulta a progressão, quando se pede, para aqueles que estão privados de liberdade. Você é contra, Marcelo, o exame criminológico? Não, não sou contra. Eu acho que deve existir. Deve, inclusive, se modificar a lei das execuções penais para que se coloque esse dispositivo falando sobre o exame criminológico. Algumas pessoas, por mais que preencham os requisitos para a progressão de regime, não têm condições de voltar para a sociedade. Não possuem condições. Mas
deve ser feito exame criminológico, mas de forma alguma tal exame ou tal requisito deve ou pode atrasar a progressão de regime para o que está privado de liberdade, que está sobre a égide da Lei das Execuções Penais, que deve e possui os seus direitos fundamentais serem respeitados e protegidos com base na Constituição Federal, com base em alguns tratados internacionais. Marcelo, acabou os problemas? Não. Algumas vezes, esse trâmite esbarra também na demora cartorial nas nossas comarcas, em específico nas varas de execução. Infelizmente, o nosso judiciário, muitas vezes, não possui um número de servidores suficiente. Outras vezes, falta gestão, falta compromisso com o serviço público. Gente, nós precisamos entender que deixar que a LEP seja descumprida de forma que o privado de liberdade não tenham os seus direitos respeitados, não é interessante para ninguém. Não é interessante para o privado de liberdade, não é interessante para os profissionais do cárcere, não é interessante para o Ministério Público, não é interessante para a Defensoria, não é interessante para aqueles que militam, os advogados, na área criminal. O que acontece? Nós precisamos, como operadores do direito, assim como profissionais do cárcere, abrir um debate, sim, abrir um debate a nível nacional sobre essa questão das execuções da pena. Eu até opino para o fato de que, na verdade, o nosso maior problema não é a superlotação, é a falta de presídios. Na aula anterior eu apresentei alguns dados, mas nós temos também esse atraso no cumprimento da lei das execuções com relação à progressão do regime como um dos nossos problemas. E precisa ser resolvido. Outro grande problema, boa parte dos advogados ou defensores, observando essa deficiência do judiciário, muitas vezes tentam antecipar. Como assim, Marcelo? O advogado fez os cálculos, muitas vezes consta, na documentação do privado de liberdade já o prazo para que ele possa progredir de regime, inclusive isso facilita bastante. O que é que o advogado ou o defensor faz? Ele se antecipa, com 45 dias, com 60 dias ou com um mês, antes de completar o tempo de direito para a progressão de regime, ele solicita ao juiz que isso já ocorra, tendo em vista, ou tendo como previsão, que esse trâmite demora um pouquinho. E aí, Marcelo, muito bom isso, É muito bom. Mas, infelizmente, boa parte dos nossos juízes entendem que esse pedido não pode ser antecipado. Porque no entender de alguns juízes, é preciso que se complete o tempo previsto na LEP para a progressão, para só daí se fazer o pedido. Infelizmente, do momento em que se faz o pedido ao momento que se cumpre, ao momento que se atende ao direito do privado de liberdade, às vezes demoramos 3, 4, 5, 6 meses. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para os senhores e para as senhoras que eu já acompanhei alguns casos de alguns privados de liberdade, e aí ainda não no momento da execução penal, do cumprimento da sentença, mas quando preso provisório, com 3 anos, com 5 anos encarcerados, sem ter uma única audiência. E a pergunta que fica, pessoal, é que se por acaso esse privado de liberdade tiver a sua inocência provada, quem pagará o prejuízo? E agora eu não estou falando de prejuízo material, financeiro. Estou falando do prejuízo moral, do desgaste que ele teve com a sociedade, do tempo de vida que ele deixou de ter com a família, da desmoralização social, porque o processo em si, ele já é uma punição. E se aquele privado de liberdade
que demorou 3, 5 anos para ter uma única audiência, para ter uma única sentença absolutória ou condenatória. Se ele for inocentado, quem pagará? Agora comigo, meu amigo e minha amiga, eu gostaria que você pensasse, desarmasse o seu coração, que se um dia acontecer do Estado brasileiro deixar de cumprir o contrato social com alguém da sua família, com um amigo próximo, ou com você, como você se posicionaria? Eu deixo essa última reflexão para você, para nós entendermos de verdade esse grande problema que nós temos na nossa execução penal. Nós terminamos a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, te espero lá, porque nós falaremos, mais uma vez, de um outro grande problema da execução penal. Um forte abraço e que Deus te abençoe.